A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição, iniciando aqui um novo trimestre com a nova temática, aplicando os princípios bíblicos para prevalecer nas aflições do tempo presente, para triunfar sobre as batalhas e adversidades da vida. Ao final do vídeo, deixe seus likes, seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu também gostaria muito de saber de onde você é. A temática de hoje é Vale e Deserto, lugares de propósitos, desafios e vitórias. O textual está no Salmo de número 23, verso 4, e eu estarei lendo no tópico 2.3. O texto de referência está em Ezequiel capítulo 37, versículos 1 a 3 e versículo 10, onde consta a visão que o profeta Ezequiel teve de um vale de ossos secos e a ação de Deus por meio do profeta para fazer reviver os ossos secos. E eu estarei fazendo a leitura desse texto no tópico 1 da lição. As batalhas, as adversidades e as situações de extremas aflições, elas são reais e o cristão deve se conscientizar de que as condições para as vencer estão em buscar o fortalecimento, o amadurecimento, o crescimento e o aperfeiçoamento espiritual, colocando em prática os princípios bíblicos que são os recursos e as armas deixados por Deus a quem se dispor a depender dele. O cristão precisa estar disposto a entender e aceitar os propósitos de Deus nos vales e nos desertos e vê-los como lugares de desafios plenamente possíveis de serem superados, certos de que nos vales e nos desertos a grandeza das vitórias é incomparável, pois Deus está no controle de todas as situações e circunstâncias boas ou ruins. Os propósitos da aprovação têm como objetivo prioritário contribuir para o bem de quem ama a Deus e nunca destruir a pessoa. Todo ser humano ele está sujeito, e caso uma pessoa venha a sucumbir em meio às provações, é porque não soube entender o objetivo divino em permiti-las. Todo o contexto bíblico ele deixa evidente de que os propósitos de Deus, até mesmo de permitir as provações, visam a resistência espiritual, sentimental e física do ser humano. Em Jeremias capítulo 29, versículos 11 e 12, assim diz o Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. É importante que isso esteja claro na mente do cristão, pois a forma como a pessoa processa suas crenças funcionais e disfuncionais exerce forte influência sobre o estado emocional da pessoa, podendo fazê-la superar ou se deixar ser dominada e destruída. Penso também ser muito importante esclarecer que o fato de um servo ou uma serva do Senhor vir a óbito não significa derrota ou destruição ou descumprimento das promessas de vitórias feitas por Deus. Caso fosse, a Escritura Sagrada não teria dito que aos olhos de Deus a morte física dos fiéis ela é preciosa. O primeiro propósito da aprovação é criar um lugar, um ambiente transitório no qual a pessoa ela será testada e terá a oportunidade de vencer na dependência de Deus ou de se deixar ser derrotada ao abrir mão da ajuda divina, ao tomar atitudes precipitadas, ao deixar de observar os princípios bíblicos que regem o caráter cristão, ao se desesperar e deixar de usar a fé em Deus, que é a única arma capaz de levar o cristão à vitória. Ou mesmo ao desviar o foco de uma vida devocional prática, diária e permanente, de leitura bíblica, jejum e oração. Os desertos são terrenos indesejados, solitários, inóspitos, arenosos, de alta temperatura que provoca cansaço e debilitação física rápida. Os vales são extensas faixas de terra rebaixadas entre colinas e montanhas. Os vales são desprivilegiados de visão panorâmica e coloca a pessoa em desvantagem em uma possível guerra se o inimigo ele atacar a partir dos montes ou das colinas. Os vales e desertos eles são símbolos de provações, de conflitos internos e externos, de muitas dificuldades. No entanto, quem resistir no deserto ganha experiência, resistência física, agilidade e resiliência. Quem se adaptar aos vales tem a seu favor melhor acesso à água, o terreno é úmido e é favorável à vegetação, à plantação e à criação de animais. As adversidades aflitivas temporárias dos desertos e vales, quando superadas na dependência de Deus, são transformadas em ganho, em fortalecimento, em aperfeiçoamento, em crescimento e em prosperidade. O bispo Samuel Ferreira, ele ressalta que o profeta Ezequiel, ele vivenciou literalmente a dinâmica do vale.
ele foi deportado para o cativeiro babilônico, saiu totalmente da sua zona de conforto. Após anunciar ao povo a palavra do Senhor pela manhã, conforme ele foi orientado por Deus, sua esposa ela morreu de forma repentina logo à tarde. A deportação de Ezequiel para o cativeiro fez com que ele perdesse seus bens, suas propriedades materiais, perdeu a sua pátria, que foi totalmente extinta, perdeu sua liberdade e perdeu sua esposa. Em meio a tudo isso, Deus ainda o conduziu em visão a um vale de ossos ressequidos. Quando Deus colocou a mão sobre Ezequiel, o pegou pelos cabelos, o tirou do solo e começou a conduzi-lo, quem sabe ele tivesse pensado, Deus agora vai me levar para um lugar melhor. De repente, ele se depara com um vale de ossos secos e ainda é obrigado a andar ao redor dos ossos ali no vale e a constatar que os ossos eles eram sequíssimos. Sem dúvida, uma cena apavorante e irreversível aos olhos humanos. Mas como Deus ele não obriga que o ser humano vá além dos seus limites pessoais, Deus fez uma pergunta probatória ao profeta e recebeu de Ezequiel a resposta esperada. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Naquela visão do vale de ossos secos, Ezequiel só tinha a companhia de Deus. Era ele Deus e mais ninguém. Por vezes, Deus precisa tirar o ser humano dos locais nos quais ele sofre todo tipo de interferências externas e internas e levá-lo temporariamente ao deserto, ao vale, para estar a sós com ele, a fim de lhe mostrar a real situação da decadência humana, quem de fato a pessoa é essa em comunhão com Deus, provar sua fé, lhe repassar as instruções necessárias para a reversão da situação aflitiva e mover o sobrenatural a partir de uma atitude de confiança integral da pessoa para com Deus. Ser provado por Deus nos desertos e nos vales é ter a oportunidade de ser aprovado por Ele. Tiago, capítulo 5, versículo 11 diz, Eis que temos por bem-aventurados que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O que Tiago está dizendo aqui é apenas uma confirmação do que está na parte introdutória do Sermão da Montanha em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12, onde Jesus, além de classificar as pessoas que, em meio às provações, permanecem na dependência de Deus, são classificadas como bem-aventuradas, Jesus chega a dizer, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão. Os desertos e vales eles são locais temporários de exercitar a fé. O bispo Samuel Ferreira frisa que mesmo o Vale de Ossos Secos não sendo um lugar literal, ele expressava a trágica situação espiritual do povo hebreu. Após mostrar em visão a real e trágica situação ao profeta Ezequiel, Deus o desafiou a demonstrar de fato que ele acreditava no que ele havia acabado de dizer, que o voltar à vida aos ossos secos dependia da vontade de Deus. Em Ezequiel capítulo 37, versículos 4 e 5, Deus disse ao profeta, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Era a hora do profeta Ezequiel abrir mão de qualquer incredulidade, murmuração ou tristeza pela situação que ele estava vivenciando. O mesmo deve ocorrer hoje. Cada pessoa deve abrir mão da incredulidade, da murmuração ou da tristeza por situações aflitivas que esteja experimentando. Agir pela fé e estar no centro da vontade de Deus deu as credenciais que o profeta Ezequiel precisava para profetizar e presenciar o mover sobrenatural de Deus. O apóstolo Tiago diz que, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Pelo fato de acreditar que Deus daria vida aos ossos secos, Ezequiel profetizou, gerou obras por meio de suas palavras e o resultado foi extraordinário. Ezequiel capítulo 37, versículo 10 diz, profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Aproveitando aquele ambiente estarrecedor para exercitar a fé, Ezequiel ele proclamou diante das impossibilidades da terra a realidade dos céus, como aconselha o bispo Samuel Ferreira aos cristãos de hoje. Em um ambiente acolhedor e tranquilo, não há necessidade de se utilizar a fé de uma forma intensa, pois as coisas fluem naturalmente, fluem normalmente. É nos desertos e nos vales que o cristão ele tem a oportunidade de ver as coisas impossíveis acontecerem ao se comprovar que acredita que Deus existe, que trabalha em prol dos seus servos e suas servas
de agradar a Ele, de tomar posse das recompensas prometidas por Deus, destinadas a quem crer e permanecer na dependência dele. O próprio Deus foi quem conduziu o profeta em visão ao vale, e quando Deus conduz, quando Deus leva uma pessoa em algum lugar, ele garante o resultado satisfatório que se espera da parte dele. Portanto, mesmo que Deus te conduza aos desertos e vales, a lugares assustadores, seja resiliente, continue na dependência de Deus e serás surpreendido ao vê-lo implantar a normalidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que tudo é na medida da fé que cada pessoa recebe e exercita. Para o bispo Samuel Ferreira, os desertos e os vales ele também são lugares de transformação. Foi lá que Deus revelou ao profeta Ezequiel o que ele faria em prol do remanescente fiel da nação de Israel, por meio do seu poder de transformar, de mudar toda e qualquer situação ou circunstância adversa. O resultado do ato profético de Ezequiel ele foi impressionante. Ezequiel viu de pé um exército numerosíssimo. O bispo Samuel Ferreira ele também cita o caso de Jacó, que ao lutar com o anjo no Val de Jaboque, em um momento de extrema aflição que ele estava passando, ele teve o seu nome mudado para Israel e Deus deu sequência ao cumprimento das promessas feitas aos descendentes de Abraão, a nação de Israel. A ação divina no ato profético de Ezequiel comprova o cumprimento literal das promessas feitas por Deus a Jacó enquanto ele estava andando pelos desertos da vida e passava por vales de profundas angústias. Deus, além de revelar a Ezequiel a restauração da nação de Israel, Deus mostrou que daria à nação de Israel estabilidade e também segurança diante dos inimigos. Atualmente é mais fácil comprovar na nação de Israel e se verificar o cumprimento literal do ato profético de Ezequiel e das promessas de Deus feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Israel é uma das nações menores do planeta Terra e é uma das mais poderosas quanto ao poderio militar e ao hiperavanço da ciência e da tecnologia. Nas guerras, quando os terroristas lançam milhares de mísseis sobre Israel, o escudo militar de Israel consegue interceptar mais de 90% deles e neutralizar a força do inimigo. Com menos de 1% da população do planeta, 25% dos prêmios Nobel, a mais alta premiação mundial aos feitos notáveis e às descobertas em benefício da humanidade foram aí destinadas aos judeus. Aos 6 anos de idade, um judeu ele começa a estudar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Aos 10 anos, sabe de cor todos os ensinamentos da Torá correspondente ao Pentateuco da Bíblia cristã. Aos 14 anos, um judeu ele já tem decorado os princípios e os ensinamentos da Tanakh, que corresponde à Bíblia cristã do Antigo Testamento. 45% da lista dos bilionários da revista Forbes é constituída por judeus. Um dos soldados do exército de judeus, conhecido mundialmente, é Albert Einstein. Deus ele transformou de forma impressionante e indiscutível a nação de Israel, que passava por um profundo vale, por um deserto causticante e estarrecedor, que havia sido totalmente destruída e fez ressurgir das cinzas e se reconstituir como nação, e que mesmo ainda hoje, sendo atacada de todos os lados, continua contrariando todos os prognósticos adversários. E Deus pode fazer literalmente para você a mesma coisa, com a mesma intensidade e a mesma amplitude. Os desafios do vale e do deserto são de fato enormes, difíceis de serem superados, mas são oportunidades de aprendizados, de se extrair profundas lições espirituais capazes de mudar para sempre a vida humana. O deserto é um lugar de providência divina em prol dos servos e servas do Senhor, como no caso de Isaac, tomado como exemplo aqui pelo bispo Samuel Ferreira. Na segunda menção histórica de fome no território de Canaã, no livro de Gênesis, diante da escassez da terra e do risco iminente de morte da sua família, dos seus empregados, do seu rebanho, Isaac ele quis migrar para o território do Egito até que as coisas mudassem em Canaã. Mas Deus, contrariando toda a perspectiva humana, interviu e o orientou a ficar em Canaã, dizendo: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra.
Isaac acreditou e pela fé ele ficou morando em Gerar e prosperou tanto que foi invejado e expulso por Abimeleque, rei de Gerar, das regiões da planície da região de Gerar para o vale de Gerar. No vale, no lugar que muitos não queriam nem sequer passar perto, Deus entrou com providência e fez Isaac prosperar. Inclusive, foi lá no Vale de Gerar que Deus voltou a aparecer a Isaac, reforçou as promessas aos descendentes de Abraão, os colaboradores de Isaac cavaram poços e acharam águas vivas, os inimigos de Isaac eles tiveram que dar trégua ao reconhecer que Deus era com ele. Fica evidente que o importante não é o lugar, mas o fato de a pessoa permanecer no centro da vontade de Deus. Isaac ele não precisou impor cansaço à sua família, aos colaboradores e ao rebanho para irem ao Egito. Em meio à fome e à escassez, o sobrenatural de Deus aconteceu na vida de Isaac, pois por meio da sua obediência e sua resiliência em esperar em Deus, Deus esteve favoravelmente o tempo todo com Isaac. Em meio ao deserto e ao vale de pandemia, de injustiça social, de corrupção, de imoralidade generalizada, de inversão de valores e banalização do sagrado, continue acreditando nos propósitos de Deus para a sua vida, ele vai entrar com providência em sua vida. Os desafios também revelam que o deserto e o vale é um lugar de provisão, como ocorreu na vida de Agar, depois que ela foi expulsa da casa de Sara, dado os conflitos que começaram com o nascimento de Ismael e posteriormente de Isaac. Agar e Ismael estavam à beira da morte espiritual e física. Agar, ela chegou a abandonar o filho imaginando que ele morreria e não quis presenciar essa possível tragédia emocional. Colocando em prática o que aprendera com Abraão, seu pai, Ismael orou a Deus e Deus ouviu a voz do menino, bradou com Agar e lhe proveu um poço com água. Ismael ele tinha cerca de 17 anos quando isso aconteceu. E a partir dali, ele prosperou em consequência da resposta de Deus à sua oração e das promessas de Deus a Abraão. O bispo Samuel Ferreira ele salienta que nos momentos de grandes aflições é comum a pessoa ver os problemas como insuperáveis. No entanto, Deus pode suprir todas as necessidades a quem clamar por ele. Os desafios, eles ainda demonstram que o vale e o deserto é um lugar de passagem, um lugar transitório, temporário e nunca permanente. O salmista diz no Salmo 84, versos 5 e 6, Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte e a chuva também enche os tanques. O termo hebraico Baca significa choro, lágrima, e a menção do Vale de Baca é uma referência ao Vale do Pranto, que forma até mesmo uma fonte de lágrimas. O Vale de Baca é o lugar da impossibilidade humana, mas também é o lugar de passagem, um lugar transitório, um lugar temporário, dada a providência divina em resposta ao choro, às lágrimas de um coração quebrantado e contrito. Ciente de que todo ser humano ele está sujeito a passar por desertos e vales, é preciso que cada pessoa internalize essa verdade absoluta de que a presença abençoadora de Deus é que garante segurança, estabilidade, qualidade de vida física e espiritual, bem como sustentabilidade. No Salmo 23, verso 4, o salmista Davi ele demonstrou a sua confiança no Supremo Pastor, dizendo: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Em Isaías, capítulo 43, versículo 2, Deus prometeu aos seus servos e servas, dizendo: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Em Mateus, capítulo 28, versículo 20, a parte B, Jesus disse aos seus discípulos: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Russell Shedd ele afirma que uma vida cheia de fé faz com que os tempos áridos e escabrosos da vida se tornem momentos de refrigério, de ascensão e de receber a força sobrenatural de Deus em todas as circunstâncias da vida. As vitórias no vale e no deserto, elas comprovam que desertos e vales são oportunidades de se buscar a Deus, adorá-lo em espírito e em verdade, se autoconhecer e se permitir ser forjado por Deus para enfrentar as maiores batalhas e obter maiores conquistas. O exemplo citado pelo bispo Samuel Ferreira nesta reflexão é do rei Josafá, rei de Judá. Quando Judá ela foi confrontada pelos exércitos dos Moabitas, dos Amonitas e também dos moradores das montanhas de Seir, o rei Josafá ele se dispôs a buscar a Deus em oração, colocando diante de Deus a impossibilidade humana de Judá ganhar aquela guerra.
Deus estimulou o rei Josafá a adorá-lo como meio de obter a vitória, sem a necessidade de entrar no embate físico com os soldados inimigos, com a garantia de que o próprio Deus pelejaria por Judá. Ao posicionar o exército para a guerra, o rei Josafá ele posicionou à frente do exército os cantores e os instrumentistas para louvarem ao Senhor. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. A vitória naquela guerra, naquele vale, foi tão grande que os judeus se reuniram para louvar a Deus e nominaram o lugar de Vale de Beraca, Vale de Bênção. A adoração e o louvor a Deus, além de refrigerar a alma humana, de promover tranquilidade de espírito e emocional, move o sobrenatural de Deus contra quem se levantar contra os servos e servas de Deus. As vitórias dadas por Deus demonstram que o vale e o deserto é um lugar de autoconhecimento. É o ambiente que o ser humano é levado a reconhecer a sua fragilidade, suas limitações e tem a oportunidade de confiar e esperar em Deus ou de se render e ser destruído pelo maior inimigo de Deus e da alma humana. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz: Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Servir a Deus na bonança, em meio às situações e circunstâncias favoráveis, qualquer pessoa consegue. Mas nos vales e nos desertos, somente as pessoas que reconhecem os propósitos de Deus para as suas vidas e se mantêm resilientes na dependência de Deus. O bispo Samuel Ferreira ele reforça que os momentos mais difíceis são oportunidade de a pessoa fazer um autoexame, reconhecer o que precisa ser deixado, mantido ou melhorado. São oportunidades de se arrepender, confessar os pecados, ser perdoado, curado, purificado e revestido com poder, autoridade e unção de Deus. Com o propósito de levar a pessoa ao autoconhecimento, Deus diz: Eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. A quem se permitir ser tratado por Deus no deserto e no vale, Deus diz: Lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor, o vale de tribulação grave e em excesso, por porta de esperança. Ali cantará como nos dias da sua mocidade e como nos dias em que subiu da terra do Egito. O salmista diz que, como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deserto e vale também é lugar de forjar servos. Como exemplo, o bispo Samuel Ferreira, ele lembra que Davi, antes de enfrentar o gigante Golias, Deus se utilizou das situações de adversidade do deserto para forjar, para criar o grande guerreiro que foi Davi. Dadas as experiências positivas em situações de extremas aflições, Davi ele estava convencido de que o gigante Golias não era páreo para Deus, que agiria por seu intermédio. A mesma postura e também a mesma convicção deve ser adotada pelo cristão na atualidade, pois do Senhor é a guerra e ele é quem entrega o inimigo nas mãos dos seus servos e das suas servas. E como é Deus quem forja, quem cria, quem levanta os guerreiros e está à frente deles na terra, as conquistas experimentadas nas adversidades, elas devem engrandecer e glorificar o nome de Deus. O cristão deve, portanto, resistir à tentação de querer atrair glória para si e vir a tributar aí as suas conquistas pessoais, as suas habilidades e também as suas influências humanas. Como destaca o bispo Samuel Ferreira, é preciso estar sensível espiritualmente falando aos propósitos de Deus em nos proporcionar momentos de provação, pois os vales e os desertos têm lições espirituais profundas, capazes de mudar para sempre a vida de uma pessoa. Os vales e os desertos são lugares de propósitos, de desafios, mas também de vitórias, tendo em vista as oportunidades do ser humano buscar e adorar a Deus, se autoconhecer e ser forjado para grandes conquistas. Não encare os momentos de adversidade e aflições da vida com pessimismo. Acredite, Deus vai manifestar o sobrenatural e transformar a experiência nos vales e nos desertos em grandes conquistas espirituais, físicas e emocionais. Seja sensível ao Espírito Santo de Deus e serás mais do que vencedor em Cristo Jesus. Hoje nós ficamos por aqui. Prossiga na paz do Senhor.